Olá, meus aprovados, estou de volta com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje para falar sobre o concurso da CGM São Paulo, Controladoria Geral do Município de São Paulo, que teve banca definida essa semana, FCC, e agora o que esperar diante dessa definição. Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveita e já se inscreve no canal, assina o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que virão e me acompanha até o final deste vídeo para que você saia daqui sabendo exatamente como se preparar de forma clara e eficiente para este concurso desde já. Antes de mais nada, é importante a gente situar a CGM São Paulo no âmbito da área de controle, e você pode notar aí pelo quadro que, assim como a CGU está para o Executivo Federal e a CGE São Paulo está para o Executivo Estadual, a CGM São Paulo está para o Executivo Municipal. Portanto, você aprovado no concurso da CGM será servidor do município de São Paulo. Todas as controladorias são órgãos de controle interno, diferente dos tribunais de contas, que são órgãos de controle externo e auxiliam os seus respectivos poderes legislativos. Essa, na verdade, é a grande diferença entre controladorias e tribunais de contas, o âmbito de atuação. Tá? E é importante a gente dizer também que há previsão para os 3 concursos aí, tanto a CGM São Paulo, já com banca definida, CGE São Paulo, que deverá vir logo na sequência, e já há também no âmbito da CGU pedido protocolado para 550 vagas de novos servidores, dentre técnicos e auditores. Por isso faz muito sentido você iniciar essa preparação o quanto antes, porque você tem a possibilidade de, com basicamente uma única preparação, concorrer a esses 3 grandes importantes órgãos, com remuneração que variam entre 16 e 22 mil reais. Informações atuais sobre o concurso da CGM São Paulo é que há a banca definida, FCC, como detalharemos adiante, subsídio inicial de 16 mil reais mais benefícios, muito possivelmente teremos provas objetivas e discursivas nesse concurso, requisitos, diploma de curso superior em qualquer área de formação, portanto, se você tem um tecnólogo que é equivalente ao curso superior, é reconhecido pelo MEC, você pode concorrer a essas 50 vagas para auditor municipal de controle interno e, muito possivelmente, novos servidores, novos auditores aprovados serão chamados ao longo da vigência do concurso, principalmente no cenário em que há aí concurso da CGE e da CGU logo na sequência. Temos aqui o possível cronograma para o concurso. Podemos esperar a publicação do edital até agosto, com a aplicação das provas até dezembro, por isso estamos falando de um prazo de 6 meses de preparação. Muito possivelmente, na sequência, teremos o concurso da CGE São Paulo e nomeações para ambos os órgãos, tanto CGE quanto CGU São Paulo, CGE e CGM São Paulo, ainda no primeiro trimestre de 2025. No vídeo de hoje, vamos fazer uma análise desses 3 concursos e por que esses 3 concursos, Lívia, TCE Goiás, CGM São Paulo e CGU. Primeiro, porque TCE Goiás foi realizado pela banca FCC, que realizará o novo concurso da CGM São Paulo, o último concurso da CGM São Paulo, que foi realizado em 2015 pela banca Vunesp, e o concurso da CGU realizado pela FGV em 2022, que é uma grande e importante referência para o novo concurso da CGM São Paulo. Você deve estar se perguntando, inclusive, se a FCC tem histórico de concursos aí da área de controle. Com certeza não é a mesma coisa de que a FGV nos últimos 2 anos, que basicamente encabeçou todos os concursos da área de controle, tirando um ou outro realizado pela banca Sebrasp. Mas a FCC sim teve concursos realizados na área de controle, como podemos ver neste quadro aqui. Então, a FCC já realizou concursos de tribunais de contas do estado de Goiás, São Paulo, Amapá, Amazonas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, né? Portanto, vocês têm sim um estoque de questões da FCC para a área de controle que vocês poderão treinar, se preparar e identificar exatamente o perfil da banca. Inclusive, mais adiante trarei um quadro mostrando para vocês o estoque de questões da FCC para que vocês tenham noção, né, da relevância e fazendo um comparativo com a banca FGV. Aqui a gente tem um quadro de distribuição de matérias desse último concurso do TCE, do Tribunal de Contas de Goiás de 2022, realizado pela banca FCC. Temos ali aquele desenho que já é padrão nas provas desses concursos, conhecimentos gerais, específicos 1 e específicos 2, ou específicos e especializados, portanto, basicamente 3 provas, né? No caso deste concurso do TCE Goiás, os específicos 1 e 2 foram basicamente juntos, né? Foram juntos, mas podemos notar ali aquelas matérias que são realmente matérias
que estão presentes na grande maioria dos concursos da área de controle. Nos conhecimentos gerais, língua portuguesa, constitucional, administrativo, direito financeiro, contabilidade pública e a legislação do Estado. E ali nos conhecimentos específicos para a área de controle externo, que seria a área geral, né, de auditoria governamental, podemos dizer assim, as matérias de orçamento público, contabilidade geral, de custos, contabilidade pública, controle externo, técnicas de auditoria, licitações de contratos e até previdência. Esse concurso do TCE Goiás foi dividido em 4 áreas, em 4 especialidades: controle externo, contabilidade, engenharia e informação. Este edital da FCC e do TCE Goiás é uma referência para vocês saberem como que funciona a FCC em termos de concurso. Inclusive depois a gente vai analisar o conteúdo programático dessas matérias. Mas o importante mesmo é vocês identificarem o termo em termos de matérias que são cobradas e inclusive o formato das questões, que é o que eu trago aqui logo mais para vocês, algumas questões da banca FCC para a gente conseguir fazer uma análise e uma comparação com relação à banca que acabou dominando a área de controle nos últimos anos, que é a FGV. E o que a gente pode analisar aqui dessas 3 questões que eu trago aqui para vocês? É uma banca que tem cobrança literal, assim como a FGV também tem cobrança literal. Nessa questão, por exemplo, do TCE Goiás, foi uma cobrança literal do texto da Constituição, ali no artigo 165. Aliás, artigo 165 ou 169, já anotem aí, porque é de leitura obrigatória, tá? Inclusive, vocês vão estudar a matéria, obviamente, mas vocês precisam ler o texto da Constituição, porque há, sim, cobranças literais, inclusive em concursos de alto nível, concursos como tribunais de contas, controladorias, independente da banca, tá? FCC, FGV, há a cobrança literal desses artigos. E essa foi uma das questões que cobrou literalidade do artigo 165, parágrafo 6º da Constituição. O que a gente nota também em outra questão da banca é a cobrança dos manuais técnicos, o MCASP, o Manual Técnico de Orçamento. Então, é uma banca que cobra também a literalidade de manuais técnicos, assim como faz a FGV. E aqui nessa outra questão, que cobrou a Lei 4.320, mas cobrou num cenário de um caso concreto, contou uma historinha ali, então lembra muito realmente a cobrança da FGV. E o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui neste ponto, e prestem muita atenção neste quadro que eu vou colocar aqui para vocês aqui na sequência, tá? São comparativos de questões da FCC e da FGV da área de controle de 2016 a 2024. O que a gente pode ver é que realmente a FGV tem um número de questões muito maior do que a FCC na área de controle, o que já era de se esperar. Mas a FCC tem, sim, um estoque bom de questões. Mas imagino que vocês, neste momento, né, fiquem talvez temerosos em utilizar questões de outras bancas. Mas no caso da FGV, tanto pelo volume de questões que a gente tem da área de controle nos últimos anos, nos anos recentes, é uma banca que se assemelha à cobrança recente da FCC. Então, assim, tenho certeza, né, que estudando pelas questões da FGV, vocês também estão fazendo uma excelente preparação para esse concurso da CGM São Paulo, ainda que seja a banca FCC, porque a FCC vem despontando ali com uma certa similaridade com relação às questões da FGV. Então, basicamente, vocês estariam fazendo a mesma preparação. Se a gente pega aí as questões das duas bancas nesse último período, de 2016 a 2024, a gente tem ali 861 questões da FCC para a área de controle das principais matérias e 2.708 questões da FGV neste período para as principais matérias da área de controle. Então, assim, é completamente razoável esperar que vocês, no prazo aí de 6 meses, que é o prazo esperado dessa preparação, resolvam e treinem e trabalhem com todas essas questões, totalmente factível, tá, gente? Inclusive, eu oriento aos meus alunos que façam a resolução e eles têm acesso, obviamente, a todas essas questões mineradas para que eles consigam se preparar com eficiência e com qualidade e com a complexidade que esse concurso exige, ainda que seja a banca FCC. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, ao fim e ao cabo, é que não esperem que esse concurso seja um pouco mais brando, as questões um pouco menos elaboradas, porque é FCC, tá? A FCC vem realmente se despontando, vem trabalhando com questões, formatando questões
mais elaboradas que se aproximam, sim, do nível de complexidade da FGV e aquela coisa, quem pode mais, pode menos. Então, o ideal é que vocês realmente utilizem as questões da FGV na preparação de vocês para este concurso, mesmo porque ainda não sabemos quem será a banca que realizará a CGE São Paulo, e já fica aí realmente uma preparação mais ampla para que você consiga dominar as questões das provas, seja da CGM São Paulo, da CGE São Paulo e quem sabe até da CGU logo mais, independente do nível de complexidade que essas provas elas devam trazer, tá? Então, coloca aí no planejamento de vocês realizar todas essas questões, obviamente de forma qualificada, tentando identificar ali padrão de cobrança nas matérias, tentando identificar assuntos mais recorrentes dentro de cada uma das matérias. Só trazendo aqui com relação às matérias, a gente já percebe uma certa predominância de matérias no grupo dessas disciplinas, tá? Então, por exemplo, língua portuguesa já era de se esperar, em geral é uma matéria que vem com um número maior de questões mesmo. Recentemente, as provas têm trazido 10 questões apenas de língua portuguesa, mas até recentemente eram 20 questões de língua portuguesa nos conhecimentos gerais. Então, ela realmente se destaca em todos os concursos. Na sequência, temos o direito administrativo. O direito administrativo é uma matéria extremamente importante na área de controle, mesmo porque dentro dela não tem só os assuntos doutrinários do direito administrativo, mas o conteúdo programático do direito administrativo tem todas aquelas legislações, em geral a 8.112, que é o regime jurídico dos servidores, tem a lei de probidade administrativa, tem a lei 9784 do processo administrativo, tem a própria lei de licitações e contratos dentro dela, quando a matéria não vem destacada. Então, é uma matéria extremamente importante, diversos normativos, diversas legislações importantes para a área de controle estão aí no âmbito do direito administrativo, por isso ela é a segunda matéria que se destaca. Na sequência, temos a administração financeira e orçamentária, a AFA, orçamento público, como queira chamar, né, na terceira posição. É uma matéria realmente extremamente relevante para a área de controle. Eu já havia dito ali na análise da CGE São Paulo que tem também dentro dela diversos normativos importantes, além dos manuais técnicos, né? Temos aí o Manual Técnico de Orçamento, o MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que também é cobrado no âmbito dessa matéria. Temos legislações importantes como a 4.320, a LRF, tá? Temos o Decreto 93872, então assim, são diversos normativos dentro dessa matéria, uma matéria que realmente se destaca em concursos da área de controle. Agora, a gente vê ali com relação a FCC e FGV, que na matéria que vem na sequência, que é licitações e contratos, nesse caso, nesse filtro que eu utilizei, pegando apenas a 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações e contratos, é que para a FCC houve mais questões de licitações e contratos nesse período do que a própria matéria de administração financeira e orçamentária, e a gente vai ver, inclusive, né, a importância desse assunto nas discursivas, tá? Então, para a FCC, licitações e contratos ganha baixa ali a AFO nesse período. Para a FGV, não, a AFO continua sendo a matéria mais importante, mas com a diferença ali irrisória, né? Então, a administração financeira e orçamentária e licitações e contratos, como eu já falei no último concurso da CGE, no último vídeo da CGE São Paulo, são realmente duas matérias extremamente importantes. Então, assim, já se preparem. Língua portuguesa, administrativo, AFO, licitações e contratos, você tem que estar assim na ponta da língua, porque são matérias, além da relevância nas questões objetivas, em geral, as provas discursivas saem daí, tá? Na sequência, temos a matéria de auditoria governamental, técnicas de auditoria, técnicas de controle, depois o direito constitucional, controle externo e interno, controle da administração pública e políticas públicas. Embora nesse quadro e a partir dessas questões, políticas públicas tenha aparecido em último lugar, tá? Nós vimos vendo uma tendência do crescimento de políticas públicas nas provas de controle, vídeo que aconteceu na última prova da CGU, realizada em 2022, que além de políticas públicas, teve avaliação de políticas públicas. E esse é um tema tão relevante que é também o tema central do concurso nacional unificado, e vou dar aqui uma dica para vocês. A avaliação de políticas públicas, ela tem ganhado uma relevância tão grande no cenário da administração pública que hoje ela faz parte do texto constitucional. Se você buscar lá no artigo 37, parágrafo 16, no artigo 165, parágrafo 16,
está lá escrito em uma emenda recente, se eu não me engano, de 2021, a previsão da realização de avaliação de políticas públicas. Por isso é uma coisa recente e que vem realmente ganhando um espaço importante nas provas da área de controle, tanto na parte objetiva quanto na parte discursiva, e veremos, inclusive, que na prova de 2015, lá da CGM, houve uma cobrança de uma discursiva a respeito de políticas públicas. Então, grifa aí políticas públicas, coloca um asterisco bem grande, porque é realmente um tema importante, inclusive, para as discursivas. Esse quadro é muito importante, tomem nota, já para que vocês saibam da relevância aí de cada uma dessas matérias nos concursos de vocês, nesses concursos que virão. Né? O último concurso da CGM São Paulo consistiu em uma prova objetiva e uma prova discursiva em datas diferentes. A prova objetiva foi realizada em novembro, com conhecimentos básicos específicos e especializados, que é uma estrutura que, em geral, se repete, tá? Nas provas de controle. Também foi assim na CGU, e uma discursiva que aconteceu basicamente um mês após. Foram 100 vagas para auditor municipal de controle interno, nas áreas geral, que seria aquela área auditoria governamental, correição e TI, tá? Essas áreas devem se repetir, inclusive, agora, e devem se repetir no concurso da CGE São Paulo, tá? Essa divisão deve se repetir na CGM e na CGE São Paulo, obviamente, talvez com uma distribuição mais equânime, uma distribuição mais equilibrada de vagas para essas áreas. Tá? Aqui foi o quadro do último concurso da CGM São Paulo. Novamente, aquelas matérias se repetem, conhecimentos comuns ali e gerais e específicos comuns a todas as especializações, língua portuguesa, a tríade ali do cálculo, né, matemática financeira, raciocínio lógico e estatística, administração pública, controle externo e interno, constitucional, administrativo, AFO, licitações, contratos e convênios. Então, vejam, são matérias realmente que, nesse primeiro momento, é para elas que você deve direcionar a sua atenção. Lívia, tem raciocínio lógico, tem estatística, eu não vou muito bem. Gente, em geral, essas matérias, elas têm uma participação muito pequena nos concursos. A gente vai ver, por exemplo, que no concurso da CGU nem teve, né, essas matérias. Então, assim, em geral, não é matéria para você se preocupar neste primeiro momento. Inclusive, na sugestão de ciclo de estudos que eu coloco, fica aí, dependendo, né, do seu contexto, obviamente, do tanto de domínio que você tem nas demais matérias, talvez seja uma matéria para você deixar aí em segundo plano, até para ver o novo edital, se vai trazê-las ou não, certo? Último concurso da CGU. Então, nós falamos do concurso do TCE Goiás, que foi realizado pela banca FCC, que é a banca que vai realizar o novo concurso da CGM São Paulo. O último concurso da CGM São Paulo, que foi realizado em 2015, e agora vamos falar sobre o último concurso da CGU, que é realmente um concurso importante em termos de conteúdo, tá? É importante que vocês analisem o conteúdo programático do edital da CGU, porque é um concurso mais recente, é um concurso de controladoria, tá? Então, assim, é importante que vocês analisem ali tópico a tópico, e vamos fazer em outro momento essa análise de cada um dos tópicos do conteúdo programático para a gente saber exatamente, né, em termos de conteúdo, em termos de assunto, em termos de legislações, aquilo que é importante para você no âmbito da preparação para esses 3 concursos, tá? CGM, CGE São Paulo e CGU. Tá? A prova da CGU, a gente sabe, foi dividida do mesmo modo que a prova da CGM São Paulo, conhecimentos básicos, específicos e especializados com aquele mesmo grupo de matérias. Tivemos a divisão por área de especialização em auditoria e fiscalização, correição e combate à corrupção, tecnologia da informação, contabilidade pública e finanças. Essas 3 primeiras áreas foram as áreas que estiveram presentes no último concurso da CGM São Paulo. Seguramente teremos novamente essas áreas, tanto na CGM quanto na CGE. Auditoria e fiscalização, controle externo, controle, auditoria governamental ou área geral, como queira chamar. Correição, área de corregedoria e combate à corrupção e tecnologia da informação. Então, assim, analisando as matérias especializadas de cada uma dessas áreas, algo muito semelhante deverá se repetir tanto na CGM São Paulo quanto na CGE São Paulo. Mas nesse momento, o importante mesmo, é que vocês atentem para aquelas matérias que fazem parte dos conhecimentos específicos e específicos 1 ou
conhecimentos gerais e específicos, ou seja, aquelas matérias que serão comuns a todos os cargos. E nós vimos ali naquele quadro inicial que fez o comparativo das questões da FCC com a FGV, que são realmente as matérias mais importantes na preparação para a área de controle. Temos então aí as matérias que foram coincidentes, temos ali uma proximidade maior, obviamente, da CGU com a CGM São Paulo, porque são controladorias, vimos essa diferença lá no início. Há uma sutil diferença entre os concursos das controladorias e dos tribunais de contas, né? São órgãos que estão em âmbitos diferentes, né, de atuação, uma controle interno, outra controle externo, portanto, mais abrangente. Então, existe realmente essa diferença, uma pequena diferença. Então, o concurso da CGU é uma referência melhor para o concurso da CGM São Paulo, tanto em termos de conteúdo programático, quanto em termos realmente das matérias. Tá? Aqui eu passo para vocês uma sugestão de ciclo de estudos. Já falei para vocês em outro vídeo que esse ciclo de estudos, inclusive saiu o nome ali da CGE São Paulo, é o mesmo que se aplica ao concurso da CGE São Paulo. Temos língua portuguesa, direito administrativo, licitações e contratos. A gente pode considerar como sendo visto ali dentro do direito administrativo, em geral é assim que a gente estuda, né? É um conteúdo dentro do direito administrativo. E controle externo, interno, técnicas de controle, também dentro ali do controle da administração pública ou controle da administração pública como vindo dentro de um conteúdo de direito administrativo. Um ponto que é importante vocês se atentarem com relação às principais legislações do Estado e do município de São Paulo. Então, fazendo o paralelo aí com o texto da Constituição Federal, os artigos 70 a 75 ali da Constituição Federal, temos o paralelo da Constituição Estadual e da Lei Orgânica do município de São Paulo. Então, é muito importante que vocês atentem. E fazendo paralelo com a 8.112, as leis do Estatuto dos Funcionários do Estado de São Paulo e do município de São Paulo. Obviamente que para a CGE temos a Constituição Estadual e o Estatuto dos Servidores do Estado, e para a CGM temos a Lei Orgânica do município e o Estatuto dos Servidores do município de São Paulo. Então, fiquem muito atentos a essas legislações, porque sim, elas também serão objeto de cobrança deste concurso, CGM, no âmbito da CGM e no âmbito da CGE São Paulo, tá? Discursivas, vamos falar um pouco agora sobre as discursivas e eu trago para vocês, inclusive, as discursivas, algumas das discursivas apresentadas ali na prova da CGM São Paulo, e a gente vê a questão assim da atualidade dos temas cobrados naquela prova. Fiquem muito atentos, já havia falado com vocês em outro vídeo a respeito da discursiva da CGU de 2022, que é uma discursiva extremamente, uma dissertação muito importante em termos de revisão, de preparação, que vocês precisam dominá-la, né, revisá-la, fazê-la, refazê-la, ainda que sob consulta, para que vocês consigam realmente revisar os pontos mais importantes. E quando a gente faz esse batimento das discursivas da CGU com as discursivas da CGM, a gente vê realmente que ao nível, o âmbito de cobrança das discursivas, elas estão, né, se dão basicamente em torno de dois conteúdos, que são as legislações do direito administrativo e a administração financeira e orçamentária. Então, coloco um asterisco bem grande nessas duas matérias. No momento em que vocês estiverem estudando, vocês necessariamente precisam estar com o olhar atento a possíveis cobranças de discursiva nesses assuntos. Então, está estudando direito administrativo, está estudando as normas que estão ali no direito administrativo, lei de improbidade administrativa, a 8.112, está estudando processo administrativo, está estudando licitações e contratos, asterisco bem grande, coloca realmente, fica atento e já começa a tentar se preparar para as discursivas à medida que for avançando em cada um desses assuntos, porque, em geral, as cobranças discursivas estão aí e a gente tem visto ao longo dos últimos 2 anos, como as discursivas têm sido decisivas na aprovação. Muitas pessoas acabam ficando fora do concurso, vão bem na objetiva e acabam ficando fora do concurso porque não se saíram bem nas provas discursivas. Então, assim, é um alerta bem grande que eu quero deixar aqui para vocês. Está estudando direito administrativo, já vai ali para e passo à medida que avança nos conteúdos, já tentando escrever alguma coisa. Outra matéria extremamente importante, administração financeira e orçamentária.
Então, todo o conteúdo de administração financeira e orçamentária, tanto da parte constitucional quanto da parte das normas, 4.320 de 64, a LRF, há um novo arcabouço fiscal, tá? Que seguramente entrará aí no bojo da cobrança de administração financeira e orçamentária, começa a trabalhar as discursivas de cada um desses assuntos. Falamos sobre as discursivas da CGU em outro vídeo, vou deixar até aqui linkado para que vocês consigam assistir essa análise em detalhes, tá? Posteriormente. E é uma discursiva extremamente relevante para que vocês consigam já ter noção de cobrança das discursivas na área de controle, tá? Aqui é a prova discursiva da CGM São Paulo, como eu falei, foram 3 áreas, né? Geral, correição e infraestrutura. Então, tivemos discursivas específicas para cada um dos cargos. É importante a gente mencionar isso, que na CGU, embora tivéssemos 4 áreas de especialização ali, as discursivas foram as mesmas para todas as áreas, tá? No caso da CGM São Paulo, não, houve essa diferença. Então, assim, para a área geral foi um tema, para a área de correção foi outro tema e para a área de infraestrutura outro tema, tá? Então, assim, de todo modo, a gente vai ver aqui, inclusive, que para a área de infraestrutura caiu tema de licitações. Então, assim, fixem bem isso que eu estou falando para vocês com relação às legislações de direito administrativo e de administração financeira e orçamentária, porque, em geral, estão nelas a cobrança das discursivas. Então, essa para geral caiu a 4.320, depois analisem direitinho com calma a discursiva. E políticas públicas. Olha o interessante dessa questão discursiva para a área geral da CGM São Paulo em 2015, gente. Isso aqui é extremamente atual, né? Ele falou para o fortalecimento dos meios de controle na administração, inclusive, pega essa discursiva aqui, vocês que estão se preparando para o bloco 7 lá do CNU. Pega esse texto aqui, tenta escrevê-lo, né? É algo, a gente sabe que as políticas públicas é o tema central do CNU, né? No bloco 7 tem a questão do controle. Então, assim, pega esse tema aqui e escreve como forma de treinamento. É um tema extremamente atual, tá? Então, para o fortalecimento dos meios de controle na administração pública, tem se constituído historicamente uma oposição entre os focos nos meios processos ou nos fins resultados das políticas públicas. Explique essa oposição abordando também o papel do controle interno para a melhoria dos resultados dessas políticas públicas. Olha que discursiva interessantíssima, inclusive para o CNU. Muito, muito atual. E esse outro tema da correição, ainda que 2015, abordou novamente o controle da administração pública e falou do assunto acordo de leniência. Acordo de leniência também é um assunto extremamente importante no âmbito da correição. Estamos tendo um crescimento de processos administrativos de responsabilização de empresas privadas que acabam contratando com a administração pública. E isso é extremamente importante. Então, assim, na área da correição, acordo de leniência, processos administrativos de responsabilização, processos administrativos sancionadores, né? Então, tudo isso é extremamente importante e ultra atual, embora essa prova tenha acontecido ali em 2015. Então, deixa a sugestão aí de que vocês trabalhem essas discursivas na preparação para este concurso. Parece que é algo muito difícil, né? Mas, assim, o momento de se preparar com o nível de complexidade, com o nível de dificuldade, é agora, para que você não tenha dificuldade lá no momento da sua prova. Tá? Na área de infraestrutura, cobrou Lei de Licitações e Contratos, à época, a Lei 8666, hoje, nós estamos falando da 14133. Portanto, é extremamente relevante a 14133, inclusive para áreas de infraestrutura, para a questão de obras, fiscalização e contratação de obras. Então, vejam realmente, novamente, a relevância dessa norma para os concursos da área de controle. Tá? Aqui temos um mapa da área de controle, já apresentei em outros vídeos para vocês, mas para que vocês tenham realmente noção da relevância que essa área tem nesse biênio 2024-2026, com grandes e importantes concursos sendo realizados ao longo do país como um todo. Em todas as regiões do país, temos previsão de concursos da área de controle, inclusive com importantes concursos centrais ali no Distrito Federal, como é o caso do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. Então, gente, é uma preparação que vale muito a pena.
é um grupo de matérias que é muito fechado, né? Vocês veem que concurso após concurso, as matérias elas estão ali geralmente fechadas em torno delas mesmas. Se você caminha numa preparação focada, direcionada nesta área, a chance de você ser aprovado no próximo ano é muito grande, obviamente, dependendo aí da sua preparação, da eficiência e da qualidade da sua preparação. É importante mencionar a aluna aprovada agora no IPEA 2024, aluna do plano aqui de mentoria, 32 semanas semanais. Parabéns para ela, fez uma excelente preparação em um curtíssimo espaço de tempo, mas obviamente uma preparação qualificada, uma preparação direcionada, eficiente, com questões mineradas, trabalhando as discursivas, trabalhando realmente o que precisa ser trabalhado para fazer um concurso de alto nível, como são esses concursos. Então, se o seu interesse é ter também uma preparação eficiente e direcionada para esses concursos, você aponta aí seu celular para o QR Code e vem fazer parte, então, do desafio 7 de 7. Você tem ali planos de 8, 16 e 32 semanas para que você consiga aí iniciar, startar e avançar na sua preparação o quanto antes para esses concursos. Um acompanhamento personalizado e completo para que você avance com eficiência e qualidade nos seus estudos. Bom, desejo a todos bons estudos, que façam uma excelente preparação para esse concurso, que será um grande concurso, porque te dá a possibilidade de ser aprovado não só para ele, como para o concurso da CGE São Paulo e da CGU e do TCU posteriormente. Mantenham-se confiantes, façam o que tem que ser feito, né, para que vocês consigam alcançar a preparação, a aprovação de vocês o quanto antes. É sempre um prazer falar aqui com vocês. A gente volta ainda essa semana em outro vídeo para analisar o conteúdo programático da CGU e aí vocês saberem exatamente como abordar cada um dos assuntos e qual a relevância de cada um desses assuntos na preparação para esses concursos. Um prazer falar com vocês novamente. A gente se vê. Beijinhos, bons estudos, fiquem com Deus e tchau, tchau.